Build Back Better. Essa é uma iniciativa que significa construir de novo e construir melhor. Vamos entender como ela pode nos inspirar? O plano Build Back Better é uma estrutura estratégica projetada pela Administração Federal dos Estados Unidos para enfrentar os problemas econômicos, sociais e ambientais que foram exacerbados pela pandemia da Covid-19. A gente está vivendo nesse momento uma situação aqui no Rio Grande do Sul que a gente está considerando muito pior do que foi a situação da pandemia. A gente não tem noção ainda da dimensão da quantidade de estragos que foram feitos e do custo que isso vai ter para a recuperação. Então, como é que esse plano pode nos ajudar? Esse plano Build Back Better, ele foca na reconstrução da economia de forma mais sustentável e equitativa, garantindo resiliência e prosperidade a longo prazo, nesse caso, para os americanos. Quais são os componentes principais desse plano Build Back Better? 1. A recuperação econômica e a criação de empregos. Um dos principais objetivos desse plano é estimular o crescimento econômico e criar empregos melhor remunerados do que existiam. Isso inclui investimentos em vários setores, como infraestrutura, modernização de estradas, pontes e sistemas de transporte público para melhorar a eficiência e a conectividade. Também tem um foco em energia limpa, com a promoção de fontes de energia renovável como eólica, solar, veículos elétricos para combater a mudança climática e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Também em relação à manufatura e inovação, com o apoio à manufatura dos Estados Unidos e aos avanços tecnológicos para aumentar a competitividade do país a nível global. Também tem uma parte que fala sobre a equidade social e as questões de apoio. O plano tenta abordar desigualdades sistêmicas e fornecer suporte a comunidades mais vulneráveis através de saúde, expansão do acesso a cuidados de saúde mais acessíveis, redução dos custos de medicamentos prescritos, as questões de investimentos para a escola universal, faculdade comunitária gratuita, aumento de financiamento para escolas em áreas desfavorecidas e também em relação à habitação, com a garantia da habitação mais acessível para famílias de baixa e média renda e também enfrentar a questão dos homeless, que nos Estados Unidos tem uma epidemia, desse assunto. Também em relação à abordagem da mudança climática, que é um foco central desse plano Build Back Better. As principais iniciativas incluem a redução do carbono, com a implementação de medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a transição para uma economia neutra em carbono até 2050. Fazendo parênteses aqui, uma coisa é o que está no plano, outra coisa é a postura do país, quando vai se reunir lá com outros países e assinar protocolos e agendas mundiais. Isso é assunto para outro vídeo. Em relação à resiliência, também se prevê que as comunidades consigam suportar desastres naturais através da infraestrutura melhorada e preparação para esses desastres. Também a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade através de esforços da conservação e práticas sustentáveis. Aqui no Brasil também tem um programa similar, o Brasil Build Back Better, então é o BBBB, que é inspirado nos princípios de reconstrução sustentável e equitativa e se alinha com as diretrizes do programa internacional e adapta às necessidades e aos contextos específicos aqui do Brasil. Então, quais são esses fundamentos desse programa? Sustentabilidade ambiental, redução das emissões de carbono, implementar políticas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promovendo o uso de energias renováveis, tecnologias limpas, proteger e restaurar ecossistemas naturais, incluindo florestas, biomas e recursos hídricos em geral, que é uma das grandes questões que a gente vai ter que lidar nesse momento, agricultura sustentável com incentivo de práticas agrícolas que minimizem o impacto ambiental, promovendo a agroecologia e agricultura de baixo carbono, a questão da garantia dos benefícios do crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável que alcancem todas as camadas da população, especialmente comunidades mais vulneráveis e marginalizadas, e a implementação de políticas de redistribuição de renda e ampliar os programas sociais para reduzir pobreza e desigualdade. Também investimentos em educação, programas de qualidade, programas de capacitação profissional para preparar a força de trabalho para os desafios do futuro. E ainda, as questões de infraestrutura verde para construção e modernização de infraestruturas com foco em sustentabilidade, como transporte público eficiente, saneamento básico e energia limpa. Tudo isso visa trazer mais inovação e tecnologia com a promoção da inovação tecnológica e o empreendedorismo sustentável, apoiando startups e empresas que desenvolvam soluções ambientais e sociais. Existe toda uma base referente à resiliência e preparação para desastres.
Então, o planejamento urbano mais resiliente visa desenvolver cidades e comunidades que sejam resilientes a desastres naturais, como enchentes, que a gente está enfrentando aqui, secas e deslizamentos de terra. As zonas de risco, então, a identificação e mapeamento dessas zonas para implementar medidas preventivas e de mitigação, reduzindo os impactos de desastre. E uma outra questão que é super importante, a gente ter uma resposta rápida e recuperação frente a enfrentar, né, esse tipo de situação, com o estabelecimento de sistemas mais eficazes de resposta a emergências e estratégias de recuperação pós-desastre que priorizem a reconstrução sustentável. Tudo isso, gente, é muito importante da gente conhecer. A nossa atividade profissional, arquiteto, urbanista, engenheiro civil, engenheiro ambiental, todo mundo que lida com essas questões, que é o público aqui do canal, vai ter, e de forma inegável, um papel muito importante nesse momento. A gente vai ter que lidar com o enfrentamento de situações que já estão acontecendo e a gente vai ter que pensar e projetar como isso não vai poder ou não deve acontecer mais daqui para frente, principalmente num nível tão grave assim. A gente precisa de profissionais que sejam qualificados e que conheçam programas, conheçam soluções similares que possam nos inspirar a pensar diferente. Eu tô vendo isso todos os dias com prefeituras que estão indecisas sobre como enfrentar essas soluções, sem uma cultura, né, de pensar em projetos diferentes, sem conseguir entender referências e enfrentar questões em situação de calamidade pública, de emergência. Então, muitas vezes, né, conhecer programas similares que podem parecer com diretrizes muito gerais e genéricas, mas que podem dar um caminho, né, do que a gente tem que fazer nesse momento. Esse programa, Brasil Build Back Better, então visa criar um futuro mais justo, mais sustentável, mais resiliente para o Brasil, para todas as cidades que o adotam, e aborda essas questões ambientais, sociais e econômicas de uma maneira integrada. A implementação desses princípios vai ser muito importante para enfrentar os desafios contemporâneos e construir um estado do Rio Grande do Sul, as cidades, cada uma das cidades que está enfrentando, e também o país mais forte e mais inclusivo. Quando a gente investe em infraestrutura, energia limpa, saúde, educação, habitação, o plano busca construir um lugar, né, um locus mais forte, mais justo e mais sustentável para todos. À medida que a gente avança, a implementação bem-sucedida desse plano pode ser fundamental para moldar uma sociedade mais resiliente e mais equitativa para todos. Eu espero que tu tenha entendido o que significa o programa. A intenção desse vídeo não é política e eu te desejo bons projetos. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.